boa tarde a todas, todos, apesar de eu saber que me parece que a grande maioria aqui é mulher, né, para não fugir à regra da educação, mas cumprimentar e dar as boas-vindas a todas as professoras, todos os professores que organizaram sua tarde no sentido de estar nesses encontros formativos aqui do Ancestralidade Griot. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui um slide que apresenta o projeto. A gente tinha pensado, na verdade, tinha um vídeo, né? Mas eu não sei se vai dar para a gente passar esse vídeo hoje. Eliane, Jéssica, Ariane, talvez, eu acho que mais fácil, mais possível é na quarta-feira. Então, eu vou abrir aqui a apresentação. Como são muitas pessoas, não cabe as pessoas se apresentarem. Isso seria uma coisa legal, cada pessoa se apresentar, dizer de onde é. Isso seria bom. Pensem aí para ver se em algum momento a gente pode fazer isso. Talvez no final, né, quando a gente vai querer ouvir as perguntas e sugestões de vocês, mas isso seria uma coisa boa. Nádia, estão vendo? Oi. Acho que essa ideia é interessante, porque eu já estou vendo aqui Lívia Oliveira, que é de Santa Maria da Purificação. Então, é bom a gente saber onde as pessoas são, o que elas fazem. Acho que seria interessante, sim, no final. A gente pode fazer isso mais adiante, né? Quando tiver apresentado, aí as pessoas vão ter condições, fundamentações para contribuir. Então, todo mundo está vendo aí a tela, gente? Sim. Está visível para todo mundo? Projeto Ancestralidade Griot, eu vim de Ilha de Maré Manto. Seria bom você colocar a tela inteira. Isso, modo eu apresentação. botei tela inteira. Então interrompeu o compartilhamento, é isso? Não. Na verdade, é modo apresentação. Você vai mostrar sua tela inteira e vai botar o seu slide de modo apresentação. Para que a gente consiga ver melhor. Porque ela já está em tela inteira. Vocês não estão vendo tela inteira? Novamente. Pode estar inteira de novo, do jeitinho que estava. E aí, aperte F5. Eu vou voltar de novo. Tá bom. Eu vou fazer tudo de novo. Apresentar agora. Tela inteira ou uma janela, gente? Inteira. Tela inteira é melhor. Mas aí não aparece o slide. Aparece sim. Pode colocar. Pode colocar, acredite, confie. Apareceu? Você tem que apresentar com a gente, pra gente. Compartilhar. Yes. Não, compartilhar eu já botei. Agora. E agora? Pronto. Isso. Tá a tela inteira agora? Aperte F5 aí. Isso, cadê ali o... Aí, perfeito. Massa. Pronto. Projeto Ancestralidade Griot, eu vim de Ilha de Maré. Então, primeiro, fazer uma pequena introdução. Eu sou professora, desde 2016, eu sou professora de História da Escola Municipal de Ilha de Maré. E desde que, como eu venho de uma história também de ter, durante 3 anos, implantado uma coordenação de educação para as relações étnico-raciais na Secretaria de Educação do Estado da Bahia, onde a gente essa coordenação fez várias ações de promoção da educação escolar quilombola. Quer dizer, quando eu cheguei em Ilha de Maré, quer dizer, minha motivação, quando surgiu a possibilidade de ir para a Ilha de Maré, era exatamente essa, né? Depois de ter ficado 3 anos trabalhando na gestão, organizando cursos,
mapeando as comunidades quilombolas, então, trabalhando na perspectiva de elaborar as diretrizes estaduais da educação escolar quilombola na Bahia. Quer dizer, nós fomos o terceiro estado no Brasil a ter diretrizes estaduais para a educação escolar quilombola, fomos um dos primeiros estados, e talvez o único, a promover fóruns... Oi? Acho que alguém precisa desligar o microfone, né? Então, a Bahia foi um dos primeiros estados, talvez ainda seja o único, a constituir fóruns estaduais de educação escolar quilombola, trazendo professoras, professores, lideranças da Bahia inteira, para pensar qual educação as comunidades quilombolas queriam como política voltada para as suas comunidades no estado da Bahia. Então, vindo dessa experiência, depois que eu passei no concurso e tive a possibilidade de ir para Edmaré, a minha motivação era essa, que finalmente eu ia estar numa escola e podendo contribuir para a promoção da educação escolar quilombola, e por diversos motivos, de 2016, estamos em 2021, só agora que tivemos a oportunidade, através desse projeto, Ancestralidade Griot, eu vim de Ilha de Maremano, que é ele que eu vou apresentar para vocês agora. Então, primeiro dizer que toda a discussão em relação à educação escolar quilombola vem no sentido de garantir que os quilombolas, afirmar, garantir, defender que os quilombolas são sujeitos de direitos educacionais. Porque a realidade, a gente vai ver isso na formação, tem uma das temáticas é exatamente fazer um balanço dessa conjuntura atual de como está as comunidades, a educação escolar nas comunidades quilombolas, e tem outra parte também pensando nessa história de luta por direito educacional para as comunidades quilombolas. Então isso vocês vão ver de maneira muito mais aprofundada no decorrer da formação, dos encontros formativos, mas aqui o que eu queria dizer para vocês que o projeto Ancestralidade Griot, ele parte dessa concepção ética, né, de que os quilombolas são sujeitos de direitos educacionais, né, e essa imagem eu acho perfeita, porque traduz muito o que é o grande desafio da educação escolar quilombola atualmente. Deixa os quilombolas ficarem em casa, porque o grande problema é que as comunidades quilombolas, assim como as comunidades indígenas, lutam para não precisar sair das suas comunidades para ter acesso à escola, né? Para ter garantido o seu direito de aprender numa escola. Então, a gente começa afirmando isso, né? Que os quilombolas são, na verdade, vem se afirmando nas últimas décadas no Brasil como sujeito de direitos educacionais, porque não eram reconhecidos como sujeitos desses direitos pelos poderes públicos, e o que a gente vai ver também na formação é todo um panorama legal de conquista dos quilombolas para garantir que, efetivamente, eles tenham direito à escola nas suas comunidades, né? E que, quando a escola chegue nas suas comunidades, eles tenham direito a aprender, né? Porque não basta apenas ter escola, tem que ter garantido também o direito das crianças, adolescentes e jovens quilombolas a aprenderem, efetivamente, terem uma trajetória escolar digna. É isso que toda a luta no campo da educação escolar quilombola quer conquistar. Então, também, de maneira muito introdutória, porque a gente vai ver isso mais adiante no curso, também com mais profundidade, que é o conceito de quilombo, né? Quilombo, na história brasileira, foi sempre associado a lugares de fugidos, a invasores, né? Sempre associado a esses estereótipos negativos de invasão, de fuga, de marginalidade. Então,
a gente precisa ressignificar o conceito de quilombo. Quilombos são comunidades negras originárias da resistência negra à escravização racial da colonização portuguesa a partir do século XVI. Então, a partir do século XVI, surgem as comunidades quilombolas lutando contra o racismo da colonização portuguesa e a situação de escravidão. Quer dizer, a gente geralmente aprende na escola, aprendeu na escola, principalmente as pessoas que são da minha geração, como a população negra não resistiu, né? Quer dizer, a ideia era que a população negra se submeteu de forma passiva à escravidão. Os quilombos é um exemplo de comunidades negras que revertem esse estereótipo negativo de passividade frente à escravização da população negra no Brasil. Então, são territórios negros criados para fugir da opressão racial, característico do regime de escravidão no Brasil. São, portanto, expressões da luta por liberdade e por direito de subjetividades negras que, ao fugir dos cativeiros, construíram milhares de quilombos em todo o Brasil. Então, aí aqui do lado eu trago um poema muito reconhecido de um poeta baiano chamado José Carlos Limeira, né? Meu sonho não faz silêncio, que ele diz: ergue quilombos aqui e ali, em cada mente, em cada face, impávidos como palmares, impávidos e leis, em todos os lugares. E efetivamente foi isso que aconteceu. Quer dizer, a partir do momento, a partir da Constituição de 1988, que pela primeira vez na história das constituições brasileiras reconheceu o direito para as comunidades quilombolas, várias comunidades várias comunidades se tornam visíveis, né? Passam a ser visíveis para o Brasil, a ponto de hoje, oficialmente, a gente ter 3.432 comunidades quilombolas certificadas pelo governo federal, né? Mas essas são comunidades que foram certificadas, ou seja, foram reconhecidas pelo governo federal como quilombola. Mas a gente tem mais de 3.000 esperando certificação, reconhecimento do governo federal de que são comunidades quilombolas. E no atual momento político que o Brasil vive, a gente sabe que tem um refluxo das políticas voltada para as comunidades quilombolas e esse processo de certificação, de reconhecimento pelo governo da existência dessas comunidades está paralisado, né? Então, mas é bom a gente saber que tem mais de 3.000 comunidades certificadas no Brasil inteiro, mas tem mais de 3.000 comunidades que ainda esperam certificação, e a gente vai ter um dia na formação, vocês vão ver que apresentando a história do movimento quilombola no Brasil e na Bahia, por uma das organizações mais importantes de quilombolas do Brasil, que é a CONAC, né? E a CONAC vai falar para vocês melhor sobre isso, de forma aprofundada sobre isso. Bahia e Maranhão são os estados com o maior número de comunidades quilombolas do Brasil, né? Na verdade, Bahia e Maranhão ficam sempre ali empatadinhos. Uma hora é a Bahia que tem maior número de comunidades, a depender do processo de certificação, e outra hora é o Maranhão. De qualquer maneira, são os dois estados com o maior número de comunidades quilombolas do Brasil. Aqui um pouco para a gente pensar a diferença em relação ao que é que a gente está falando quando a gente fala em educação escolar quilombola e o que a gente está falando quando a gente fala em educação quilombola. Educação quilombola é a educação que acontece nas comunidades quilombolas do Brasil inteiro, na qual valores, saberes, histórias são compartilhadas através da memória coletiva e da oralidade. No que diz respeito à Ilha de Maré, o Ancestralidade Griot quer exatamente coletar essas histórias e esses saberes para poder trazer para a sala de aula. E a educação escolar quilombola? A educação escolar quilombola é uma modalidade da educação básica cujos fundamentos estão estabelecidos das diretrizes curriculares nacional da educação escolar quilombola pela resolução número 8 de 2012 do Conselho Nacional de Educação. Então, a educação escolar quilombola, quer dizer,
educação sempre existiu nas comunidades quilombolas, portanto, a educação quilombola sempre existiu, sempre vai continuar a existir, porque diz respeito a esses processos coletivos de compartilhamento de saberes, numa pegada muito griot, né? Por isso, o nome do projeto remete a essa ideia, nessa transmissão oral de conhecimento, de valores, de saberes, que acontece o tempo todo em todas as comunidades quilombolas. Educação escolar quilombola representa a luta do movimento quilombola para que essa educação quilombola, que é a educação que circula nas comunidades, ela entre nas escolas onde as crianças e os adolescentes quilombolas estão, né? Então, quando a gente fala em educação quilombola, a gente está falando da educação que acontece nas comunidades, e educação escolar quilombola é a educação que a gente quer construir no ambiente das escolas, assentado nos fundamentos das diretrizes curriculares. No caso da Bahia, a gente tem diretrizes curriculares nacionais, a gente tem diretrizes estaduais e a gente tem diretrizes municipais. Então, na Bahia, não é por falta de legislação educacional que não se implementa a educação escolar quilombola, porque nós estamos desafiados a isso através dessas diretrizes. Podem me interromper se quiser perguntar alguma coisa, complementar com alguma coisa, fiquem à vontade, viu? Por favor, não me deixe sozinha. Então, também, fazendo um panorama rápido, porque vocês vão aprender isso com mais profundidade, os desafios da educação escolar quilombola no Brasil. Quer dizer, a gente pode pensar em desafios relativos ao direito à igualdade, né? Quais são? Acesso à escola na sua comunidade. Vocês veem, por exemplo, que Ilha de Maré, só em 2016 é que chega a escola de ensino fundamental 2, né? Apenas numa comunidade tem escola de fundamental 2, não tem ensino médio. Ensino médio é uma política ausente na maior parte das comunidades quilombolas do Brasil inteiro, né? Então isso é um desafio. Então, acesso à escola na sua comunidade, como todas as pessoas têm direito a ter escola nos seus bairros, as comunidades quilombolas deveriam ter garantido o seu direito de ter escola na sua comunidade. Não precisar sair da comunidade para ter acesso à escola. Outro desafio do direito à igualdade é que as escolas, quando chegam, isso também vai ser falado nos encontros formativos, são escolas em condições físicas e de infraestrutura indignas. Não tem banheiro, não tem água, vários problemas relativos à estrutura física, né, que compromete o direito à igualdade das comunidades quilombolas no que diz respeito à educação. E, por último, o direito a aprender, quer dizer, a escola chega, mas não necessariamente o direito de aprender chega também. Então, e esse direito de aprender, ele é comprometido principalmente quando a infância e a adolescência quilombola não tem direito a ter a sua história e cultura contada dentro da sua escola. Então, esses são desafios relativos ao direito à igualdade. E os desafios relativos ao direito à diferença, quer dizer, as comunidades quilombolas, os quilombolas são iguais, porque são seres humanos, portanto, têm direito a todas as coisas que todos os seres humanos têm, mas as comunidades quilombolas têm diferenças, e elas têm direito a ter diferença. E essa diferença das comunidades quilombolas é que precisa ser reconhecida, valorizada e incluída pela política educacional. Então, o direito à diferença diz respeito a uma política, ao desafio de ter uma política educacional que conheça, valorize e inclua suas singularidades históricas, epistemológicas e culturais. E aí a gente chega em Ilha de Maré, porque falar de ancestralidade griot é falar de Ilha de Maré. Então, como é Ilha de Maré? Ilha de Maré é um território quilombola e mais negro de Salvador. 93% da população é autodeclarada negra, né? São 11 comunidades. Dessas 11 comunidades, 5 são reconhecidas como quilombola pelo governo federal, né? E as comunidades quilombolas de Ilha de Maré, elas dizem respeito a uma história de navios negreiros que encalhavam na Baía de Todos os Santos, e aí, quando esses navios encalhavam, os africanos traficados, né, acabavam nadando para fugir da escravidão,
e constituíram essas comunidades quilombolas de Ilha de Maré, que isso também vocês vão ver quando eu apresentar o cronograma de formação, que também deve ser tratado no curso com mais profundidade. Então, Ilha de Maré, apesar da beleza, né? Todo mundo fala que Ilha de Maré é um paraíso, né? Praias lindíssimas, mas Ilha de Maré vive uma situação de extrema pobreza, quer dizer, situações de pobreza muito mais aguçadas do que comunidades urbanas em Salvador. Então, só para a gente ter uma ideia, enquanto a mortalidade infantil em Salvador e região metropolitana era de 14,9 e 16,2 por mil nascidos vivos, em Ilha de Maré era de 34,5, ou seja, o dobro, mais que o dobro. Taxas cujos fatores estão associados à baixa escolaridade, à baixa renda, à falta de acesso ao serviço de saneamento, como água de qualidade. Então, essa é a situação que vive Ilha de Maré. E eu trouxe para vocês aqui um estudo feito na UFBA, fazendo um panorama da situação de não direito de Ilha de Maré. A coleta de lixo é precária, ocorrendo apenas 2 vezes por semana, e o lixo não é coletado em toda a ilha. Ademais, inexiste sistema de esgotamento sanitário, sendo que os dejetos da população são despejados diretamente nos mangues, rios e mar. Dispõe a ilha de um único posto de saúde, e nós que somos professoras e professores de Ilha de Maré, Teixeira, Jéssica, professor Marione, professora Priscila, que já foi, professora Alcione e Ariadne, sabemos disso, né? A Ilha de Maré dispõe de um único posto de saúde, o qual, na ocasião, não possuía um médico, apenas alguns profissionais da enfermagem e odontologia. A ilha não dispõe ainda de escola de ensino médio, serviços judiciais, extrajudiciais e qualquer espécie de policiamento. O transporte é precário, sendo realizado pelos próprios moradores, mediante a utilização de pequenos barcos a motores. Esses barcos dos próprios moradores são a única forma de transporte e de ligação entre a ilha e o continente. Então, como esse é um processo de formação para professores e lideranças, quer dizer, essa fala aqui retrata os imensos desafios que as lideranças têm em Ilha de Maré para lutar por direitos, para que direitos efetivamente cheguem na ilha. E a Ilha de Maré é impactada por um forte racismo ambiental, né? E a gente tem eminentes figuras, lideranças lutando contra esse racismo ambiental aí em Ilha de Maré. Então, o racismo ambiental diz respeito a esses impactos gerados por acidentes com embarcações de transporte de produto das indústrias químicas e petrolíferas do Centro Industrial de Aratu, no município de Candeias. Então, uma pesquisa da UFBA diz: a evidência científica de que o meio ambiente de trabalho de marisqueiras e pescadores artesanais de Ilha de Maré está quimicamente contaminado, inclusive com risco toxológico e cancerígeno para a saúde humana. Então, todas essas coisas nos faz, toda essa realidade nos convoca como professoras, professores e lideranças a trazer para a nossa sala de aula, para reflexão com os nossos alunos, e essa é a ideia do processo de formação, é exatamente nos fundamentar para que isso possa ocorrer. Então, o projeto Ancestralidade Griot, eu vim de Ilha de Maremã, foi um dos 15 projetos selecionados entre os mais de 600 no Brasil em todo, no edital Equidade Racial na Educação, do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdade, CEET, em parceria com o Instituto Unibanco, Itaú Social, Fundação Tid Setúbal e Fundação das Nações Unidas para a Infância, Unicef. Então, esses parceiros se uniram junto com o CEERT, fizeram o edital Equidade Racial na Educação, e foi esse edital que submetemos o projeto Ancestralidade Griot, que foi aprovado entre os 15 projetos no Brasil. E qual é o objetivo da Ancestralidade Griot? Contribuir para a qualidade social da educação nas comunidades quilombolas de Ilha de Maré, através do envolvimento de suas lideranças e comunidade escolar no mapeamento, inventário participativo dos seus bens históricos, culturais e epistemológicos, e na produção de um acervo digital, com suas histórias, cultura, lutas, valores, saberes. Tudo isso como material didático a ser disponibilizado para as salas de aula das comunidades de Ilha de Maré por meio das plataformas digitais.
Então, é mais ou menos isso, em linhas gerais, que pretende o projeto Ancestralidade Griot. Para dar conta desse objetivo, pretendemos desenvolver processo de formação, que é isso que a gente está iniciando hoje, né, de lideranças e comunidade escolar, com a ideia de alinhar as práticas pedagógicas da comunidade escolar de Ilha de Maré, as diretrizes curriculares da educação escolar quilombola, tanto nacional como estadual, como municipal. E também qualificar como pesquisadores esse coletivo de lideranças e de professoras e professoras, porque a ideia do Ancestralidade Griot é construir um coletivo de pesquisadores com professores, estudantes e lideranças. É esse coletivo que vai identificar os bens históricos, culturais, os saberes de Ilha de Maré, vai coletar entrevistas, vai coletar ações e vai produzir imagens e textos. Essa é a ideia do projeto. Além disso, vamos desenvolver ações para levantamento de histórias, experiências e saberes de Ilha de Maré. Então, dois deles serão os encontros com ancestralidade de Ilha de Maré, na qual a ideia é que os estudantes encontrem com os mais velhos de Ilha de Maré, os estudantes, as estudantes e os professores, para ouvir suas histórias e aprender com suas histórias. É isso que a gente está chamando de encontro com a ancestralidade de Ilha de Maré. E outra ação é um encontro de intercâmbio com lideranças intelectuais quilombolas do Brasil. Então, a gente também vai trazer, e aí a gente vai ver o formato, porque tudo foi pensado para atividades presenciais, mas a pandemia não passa, né? Então, a gente não sabe como é que vai ficar, mas a ideia inicial era essa, trazer intelectuais, lideranças quilombolas do Brasil, para compartilhar suas experiências com as lideranças e professores de Ilha de Maré, e também aprender com as experiências dos professores e professoras e lideranças de Ilha de Maré. Outro objetivo específico do Ancestralidade Griot é desenvolver estratégia para a difusão de experiências e produtos do projeto. Então, porque todas essas atividades vão culminar com produtos, né? Então, a gente vai ter um livro, a gente vai ter um documento sonoro, vai ter um vídeo e vai ter fotos sobre essas histórias, culturas e saberes de Ilha de Maré. E tudo isso para incluir nas mídias digitais e tornar acessível para todo mundo essas histórias. Inclusive interferindo nessa invisibilidade de Ilha de Maré, que apesar de ser uma ilha a 30, 40 minutos do continente, poucas pessoas conhecem Ilha de Maré, poucas pessoas sabem que Ilha de Maré é Salvador, e poucas pessoas sabem que Ilha de Maré é quilombola. Então, para interferir nessa história de silenciamento e invisibilidade de Ilha de Maré que a gente vai desenvolver as ações do projeto Ancestralidade Griot. E a gente vai fazer mostras com esses produtos, a gente vai fazer mostras itinerantes nas comunidades quilombolas, tanto da Ilha de Maré, quanto em comunidades quilombolas de fora de Ilha de Maré, no sentido de disseminar a ação, né, para que outras comunidades também construam os seus projetos Ancestralidade Griot. Bem, e aí falando um pouco mais em relação aos encontros formativos, quer dizer, qual foi a ideia quando a gente pensou que uma das ações principais do Ancestralidade Griot seria um processo de formação de professoras e professores e lideranças em relação à educação escolar quilombola. É que, apesar de todos esses avanços que a gente viu aqui no panorama legal da educação escolar quilombola, que torna Salvador e a Bahia em referências nacionais, ainda há muitas dificuldades, muito obstáculo para que efetivamente a educação escolar quilombola entre nas escolas de Ilha de Maré, né? Então, o que a gente tem é um cenário onde as professoras, professores, durante sua formação, foram testemunha da invisibilização de suas histórias comunitárias e étnicas da educação, na educação, mas, por outro lado, são desafiadas pelas diretrizes quilombolas a educar suas crianças e adolescentes da comunidade, dando visibilidade a essas histórias que foram silenciadas para elas. Então, isso, na verdade, é um grande paradoxo, né? Um grande paradoxo. Quer dizer, conquistamos diretrizes que nos, de uma certa forma, convocam para
promoveu a educação escolar quilombola nas escolas, mas, ao mesmo tempo, como professoras, a gente não teve acesso às histórias, culturas, valores e saberes das comunidades quilombolas, muito menos de Ilha de Maré. Então, esse é o desafio desses encontros formativos nos GRIO, é exatamente propiciar para professoras e professores, né, subsídios, reflexões, que os auxiliem, que as auxiliem a implementar efetivamente uma prática educativa que valorize as histórias, culturas das comunidades quilombolas do Brasil, da Bahia e de Ilha de Maré. Dito isso, considere lançada a formação. Então, hoje a gente pensou de ser um dia de primeiro encontro com as pessoas que se inscreveram, né, apresentar o projeto para entender como esses encontros formativos se inserem dentro do projeto, né, do Ancestralidade Griot, para a gente começar efetivamente a formação na quarta-feira, no dia 24, com a aula inaugural, né, que vai ser facilitada por duas mulheres guerreiras importantes, importante, inclusive, para a educação escolar quilombola. Uma é a Givânia Silva, que é quilombola de uma comunidade de Pernambuco, chamada Conceição das Crioulas, que é uma referência em educação escolar quilombola, né? Então, além disso, Givânia é da CUNAC, ela é fundadora da Coordenação Nacional de Articulação Quilombola, que é essa organização que eu falei para vocês, que tem uma importância enorme no cenário brasileiro na luta por direitos quilombolas. Givânia também é professora da rede de educação básica lá de Pernambuco, e já trabalhou na CEPI, na Secretaria de Políticas de Igualdade Racial, viabilizando políticas para as comunidades quilombolas do Brasil inteiro. Então, eu fico muito feliz de a gente ter conseguido trazer Givânia, que vai fazer essa primeira intervenção, mas não vai ser a única, vocês vão ver no programa que ela está outras vezes. E a outra pessoa é Shirley Pimentel, que é baiana, né, que é do território do Velho Chico, e que é uma das lideranças importantes do Fórum Permanente de Educação Escolar Quilombola da Bahia, né, que já deu aulas em comunidades quilombolas de Rio das Rãs. Rio das Rãs é uma comunidade quilombola do Velho Chico, importante historicamente, porque foi uma das primeiras a utilizar a Constituição para reivindicar direito à terra, né? E efetivamente Rio das Rãs foi uma das primeiras comunidades a ter o seu título de propriedade. Então, Rio das Rãs tem uma história política importante e também de educação. Então, Chile, no território do Velho Chico, vem fazendo processo de formação em educação escolar quilombola desde o início dos anos 2000. Então, eu fico muito feliz em saber que é Chile que vai estar, junto com Givânia, fazendo essa aula inaugural, que vai acontecer na quarta, e que vocês não podem perder, né? Na verdade, hoje a gente está aqui mais para apresentar para vocês as coisas bacanas que vão acontecer nesses encontros, e que vocês não podem perder, porque vão ser encontros incríveis. E o primeiro é esse aí, é a aula inaugural com Givânia, Silvia e Shirley Pimentel. Bem, dito isso, a gente finaliza aqui a apresentação. Eu acho que talvez seria legal a gente ver com vocês se a gente abre para perguntas e questões relativas ao projeto, ou se a gente vai logo apresentar o cronograma de formação. Aí a gente pode decidir juntos e juntas aqui. E aí, o que me dizem? Podem colocar no chat também, estou olhando. Continuo?
e a gente deixa para as perguntas mais no final? Vamos continuar, tá tão bom. Oi? Pode continuar, eles estão dizendo pode continuar. Massa, então vamos lá. Eu vou, então, agora encerrar essa apresentação. E tentar abrir aqui para apresentar para vocês o cronograma de formação. Estão vendo? Sim, já começou a aparecer. Pronto. Encontros formativos Griot, projeto Ancestralidade Griot. Vocês estão vendo que o período de execução são 3 meses. Provavelmente deve ser... Nádia, aumente Oi? o zoom. Se você puder clicar naquele maisinho do cantinho, lembra? Para aumentar um pouco. Isso, para aumentar a fonte. Obrigada. Então, o período de execução, a gente, na verdade, planejou de começar mais cedo em fevereiro, então provavelmente a gente deve ir um pouquinho mais, além de abril, mas é um período de formação de 3 meses, em média. A gente vai se encontrar às segundas, quartas e sextas, das 15 às 17, inclusive essa é uma das coisas que a gente pode conversar mais adiante, vocês dizerem como é que vocês se sentem em relação a esse horário, porque para a gente foi difícil chegar a um consenso em relação ao horário, então a gente pode conversar sobre isso. A carga horária da formação são 70 horas, a formação está estruturada em 4 módulos, toda a formação vai se dar pela plataforma Meet. E aí, a gente está começando hoje, dia 22, né, com essa apresentação. Dia 24, a gente tem a aula inaugural com Givânia, Sheila e Pimentel. Aí, depois, a gente começa efetivamente a formação, né? No dia 26, a gente começa com a condição quilombola contemporânea. Quer dizer, só para vocês entenderem, ela está estruturada em 4 módulos. Um módulo em identidade, para a gente discutir sobre essa identidade quilombola, né? Entender como é que ela foi construída, né? O módulo resistência, porque tem porque isso que foi negado na história da nossa educação, né? A gente conhecer esses processos de luta das comunidades quilombolas para resistirem no mundo de violência física, epistêmica. Então, a gente tem esse módulo onde a gente vai conhecer as histórias das lideranças quilombolas que precisam vir para a sala de aula. E aí a gente tem várias coisas que a gente vai falar daqui a pouco. O módulo ancestralidade. O que é ancestralidade? É aqueles que vieram antes de mim. Então, qual é a ancestralidade que é importante a gente trazer para entender as comunidades quilombola contemporânea? Então, quilombos, a gente vai ver, nos remete à África, como era lá, como veio para cá. Então, tudo isso de respeito a esse módulo que a gente está chamando de ancestralidade. E o módulo 4, que é o módulo de educação escolar quilombola, onde a gente vai discutir efetivamente a educação escolar quilombola, a história de luta pelo direito, mas a gente vai ver com detalhes mais adiante. Só para vocês entenderem que a formação está organizada nesses 4 módulos, e no módulo identidade, que a gente já começa dia 26 de fevereiro, que é sexta-feira, a condição quilombola contemporânea, racismo estrutural e seus impactos nas comunidades quilombolas. Depois a gente ainda nesse módulo vai para a história do movimento quilombola e as conquistas políticas e legais no cenário nacional e estadual, a cosmovisão das comunidades quilombolas, porque as comunidades quilombolas não têm uma forma de ver o mundo que é singular e a gente precisa entender isso, né? E para entrar na condição quilombola de Ilha de Maré, ancestralidade, memórias, valores, saberes.
O módulo de resistência, a gente vai ver esses processos de luta das comunidades quilombolas para resistir no mundo de violência física e epistêmica, seja da escravização racial do colonialismo português, seja do racismo do pós-abolição, forjando novas formas de resistência, de resistência, nutridos pela necessidade de liberdade. Aí, nesse módulo, a gente tem como objetivo dar uma certa visibilidade às lideranças femininas quilombolas, né, contra a escravização racial e o racismo. Então, Rainha Aqualtúnia, Cotirene, Dandara, Teresa de Benguela, Zeferina, né? A história de resistência dos quilombos em Salvador, a história de luta quilombola da Rainha Zeferina, que é a rainha quilombola de Salvador, que a gente precisa conhecer, para trazer essas histórias para a sala de aula. E a história de resistência das comunidades quilombolas de Ilha de Maré. Aí, assim, a gente encerra o módulo resistência e entra no terceiro módulo, que é de ancestralidade, onde a gente vai ver a história dos ricos reinos africanos, dos quais descendemos, como de Candace, da Rainha Zinga, como eram os quilombos em África, né? Um pouco ainda falando de ancestralidade, porque Ilha de Maré tem uma história relacionada às comunidades de terreiro, importante de ser conhecida quando a gente fala em ancestralidade. Um balanço da conjuntura. Alguma coisa aconteceu aqui que, na verdade, esse balanço da conjuntura deve estar dentro do módulo 4, né? Um balanço da conjuntura atual da educação escolar quilombola no Brasil e na Bahia. A gente já entra no módulo 4, né? A história da luta pelo direito à educação escolar, contexto nacional e estadual, as conquistas legais, diretrizes estaduais, municipais, quais são os desafios para as salas de aula e para a Ilha de Maré, incidência da diretriz quilombola no currículo, no projeto político-pedagógico, no material didático, na formação de professores, e isso tudo porque a gente espera que esse processo todo de formação a gente tenha como resultado construir ou atualizar os PPPs das escolas quilombolas de Ilha de Maré. Então, uma coisa importante de dizer é que a cada módulo, a cada final de módulo, as pessoas que fazem um curso vão desenvolver atividades a partir, vão planejar atividades a partir daquelas questões que foram tratadas nos módulos, porque a gente tem como perspectiva interferir na prática educativa, né? Construir uma prática educativa que valorize a história, a cultura e os saberes das comunidades quilombolas onde a escola está inserida. Então, a cada módulo, a gente terá atividades, a gente planejará atividades a partir daquilo que foi tratado, das questões que foram discutidas e tratadas em cada módulo, para que nós, professoras e professores, a gente já possa sair de cada módulo com atividades pensadas para ou fazer de forma remota mesmo, ou realizar quando a pandemia passar e a gente poder ter aulas presenciais de novo. Ou as duas coisas, né? Já que dizem que nunca mais a escola será a mesma e a gente vai ter que construir um modelo que seja híbrido, né, entre presencial e remoto. São desafios que a gente vai ter nesses 3 meses aí. Eu acho que é isso, falar para vocês dos facilitadores. Eu acho que esse é um dos luxos, um dos grandes luxos desse processo de formação, é exatamente a possibilidade da gente conhecer pessoas do Brasil inteiro, e o formato remoto online nos permite isso, pessoas quilombolas, mulheres e homens do Brasil inteiro, que estão lutando, estudando, né, e produzindo conhecimento sobre
as comunidades quilombolas, o direito à educação escolar quilombola. Então, a gente tem, por exemplo, já confirmados, ainda não temos todos confirmados, por isso que a gente só vai falar para vocês aqui dos que já estão confirmados. Então, na aula de sexta-feira, por exemplo, vamos ter a quilombola Fátima Barros, que é de um quilombo chamado Ilha de São Vicente, em Tocantins. Olha como só o modelo remoto é que poderia permitir que a gente tivesse essa possibilidade. Ela é de um quilombo em Ilha de São Vicente, um quilombo com várias demandas educacionais, né? Como a maior parte das comunidades quilombolas que Fátima vai apresentar aqui, e mais que processo de organização e de luta por direitos muito importante da gente conhecer. Então, Fátima é uma liderança, é também professora, né? Se tornou, a partir do momento que os fazendeiros invadiram a comunidade dela, se tornou uma militante, percorrendo o Brasil todo, lutando pelos direitos quilombolas, especialmente de Ilha de São Vicente, e é ela que vai estar com a gente no dia 26. Também temos confirmado Givânia Silva, né, que também já apresentei a vocês, aqui vai fazer a aula inaugural da gente na próxima quarta-feira. Givânia vai estar, nesse momento, ainda no módulo de identidade, com Tom Purificação, que é pedagogo, é do Conselho Estadual de Articulação Quilombola da Bahia, lá do território do Velho Chico, né? Então, Tom vai estar tratando mais desse cenário estadual, que é o que ele tem trabalhado, e Givânia mais desse cenário nacional, no que diz respeito ao movimento quilombola e às conquistas políticas e legais. Aí a gente tem ainda no módulo de identidade a cosmovisão das comunidades quilombolas, que aí a gente vai ter uma pessoa que eu tenho muita honra em saber que ele vai estar com a gente, que é Antônio Bispo. Antônio Bispo é um quilombola de uma comunidade chamada Saco de Curtume, do Piauí, e Antônio Bispo tem dado aulas, inclusive, na UNB, num projeto que tinha na UNB chamado Encontro de Saberes, a Universidade de Brasília, falando sobre, escrever um livro, que inclusive, aí outra coisa para dizer a vocês também, a gente vai ter uma pasta de textos, que aí a gente tem que ver onde é melhor estar, se no Google Drive, com os textos que cada um e cada uma dessas e desses facilitadores indicam para que vocês se aprofundem, para que vocês leiam antes da aula deles, ou leiam depois para se aprofundarem. E Antônio Bispo tem um livro muito lindo, muito importante, Colonização, Contra a Colonização e Comunidades Quilombolas, que a gente vai disponibilizar na pasta de textos, para que vocês leiam, e vocês vão ver. Na verdade, Antônio Bispo é um griot, é um importante griot que a gente tem, que compartilha as histórias quilombolas e que lê o Brasil dessa perspectiva de quilombola. Então, Antônio Bispo. E também vamos ter a professora Jussara Rego, que fez mestrado sobre Ilha de Maré, né? Então é ela que vai falar sobre a condição quilombola de Ilha de Maré, porque ela estudou isso, né? Fez um mestrado sobre isso, professora Jussara Rego. Temos confirmado também o professor Antônio Cosme, que é historiador, professor da UNEB, e que vai estar também nesse módulo de resistência, falando sobre esses processos de resistência das comunidades quilombolas no Brasil, junto com o próprio Antônio Bispo, junto com a professora Lara Luísa Silva Gomes, né, que é mestre em Educação Escolar Quilombola pela Universidade Federal de Uberlândia, é professora também. Então, temos já confirmado ela. Deixa eu ver quem mais. Temos confirmado também a professora Dinalva Macedo. Dinalva é professora da UNEB em Guanambi, né? E durante essa pandemia ela fez vários debates
pelo YouTube sobre educação escolar quilombola, também pesquisou no doutorado as comunidades quilombolas do território do Velho Chico. Dinalva eu conheço desde a Secretaria de Educação, porque ela participou dos fóruns de educação escolar quilombola, apresentou trabalho, então é uma pessoa que tem estudado e ensinado sobre a educação escolar quilombola, e vai estar com a gente aqui mais no módulo 4, onde a gente discute a educação escolar quilombola. Vamos ter também a professora Rosimária Juazeiro, que foi orientanda de Dinalva, e que é professora em Caetité, e que também vem fazendo lá em Caetité processos de formação em educação escolar quilombola. Vamos ter a professora Noliene Oliveira e a professora Eliane Boamorte. Ambas, Noliene era do NUPA, agora ela está afastada, mas com mestrado em Educação Escolar Quilombola, e a professora Eliane Boamorte, que é do NUPA, está aqui com a gente, e que tem um vasto conhecimento aí em educação para as relações étnico-raciais. E também confirmado está a professora Michele Matos, que foi coordenadora de Educação Escolar Quilombola do município de Bom Jesus da Lapa. Bom Jesus da Lapa é um município importante da gente conhecer a experiência, porque Bom Jesus da Lapa é onde está a comunidade quilombola de Rio das Rãs, né? É onde está a Shirley Pimentel, que vai estar com a gente na quarta-feira. E Michele Matos, ela, quando foi coordenadora, ela deflagrou o processo de elaboração das diretrizes municipais da educação escolar quilombola de Bom Jesus da Lapa. É um dos raros municípios na Bahia que tem diretrizes curriculares para a educação quilombola. E Michele Matos também, ela vem fazendo uma atividade com as escolas do Velho Chico, as escolas das comunidades quilombolas do Velho Chico, para a elaboração dos projetos políticos pedagógicos. Então, Michele Matos vai ajudar muito a gente nessa coisa da gente construir o PPP das escolas quilombolas de Ilha de Maré. Então, são essas pessoas que já estão confirmadas, que fazem parte desse cenário nacional e estadual de luta por educação escolar quilombola. Agora, também a gente está aberto para nomes que vocês queiram indicar, ou os nomes próprios de vocês, né, que vocês acham que vocês podem colaborar com essas temáticas. A gente ainda está fechando como é que eu digo, meu Deus? Esse quadro, né, de facilitadoras e de facilitadores, então a gente está aberto, estamos abertas para sugestões, para um professor, uma professora ou uma liderança que diga assim, em relação a essa temática aí eu posso colaborar. Então, a gente aceita sugestões também de facilitadores desse processo. E eu acho que é isso, gente. Já falei de convidados. É isso. Agora, se quiser falar um pouco, antes da gente passar para abrir para a gente conversar todo mundo, não sei se... porque eu não sei se eu disse a vocês, mas a gente está organizado em um comitê gestor. Então, esse comitê gestor planeja, acompanha as atividades todas do Ancestralidade Griot. Tudo isso que está pronto foi construído por esse coletivo. E aqui a gente tem presente desse coletivo a professora Eliane Boamorte, a professora Ariane Lobo, a professora Jéssica, quem mais? Tem mais alguém? Ana Lídia está aí? Ana Lídia, Gisele. Ana Lídia, Gisele. Então, quem quiser falar, eu já estou satisfeita. Nádia, lembrar só, o pessoal está falando no chat sobre a lista de presença e também sobre a inscrição. Então, eu vou colocar o link da inscrição aqui no chat, porque se tem alguém aqui que está participando e ainda quer se inscrever, eu vou colocar os links. E aí você vai colocar lá seus dados. Então,
os e-mails, a gente vai ter todos captados já para mandar materiais, para mandar informes, certo? E a lista de presença, assim que Nádia der o ok, também coloco. Não, pode já colocar, Jéssica. Eu acho que já dá para colocar a lista de presença, porque a gente já fez a maior parte das coisas. Tá ok. Massa. E aí, gente, eu queria ouvir vocês. O que é que vocês acham? O que é que vocês sugerem? Tudo é para construir, tudo é possível de ser construído por nós. Quer falar alguma coisa? Sou de Oliveira, sou do Recôncavo, da cidade de Santo Amaro. Sou professora numa comunidade remanescente de Quilombo, São Brás. Que massa! Também faço parte do Fórum Permanente de Educação Escolar Quilombola. O ano passado estava na gestão de uma escola quilombola aqui em São Brás, na própria comunidade. Essa escola teve primeiro lugar nos Jogos Escolares e ganhou o Prêmio Nestlé por Crianças Mais Saudáveis. Um prêmio que só vem para 10 escolas todos os anos, e nossa escola foi contemplada. Maior IDEB aqui do município, das escolas de Fundamental 2. Primeiro lugar em todas as avaliações da rede. Infelizmente, esse ano não estou mais na gestão, mas estou em sala de aula. Sou uma lutadora da educação escolar quilombola aqui no município, mas, infelizmente, eu acho que só eu nessa luta aqui na cidade de Santo Amaro. Pouco se fala em educação escolar quilombola. Eu vi esse curso no grupo do fórum, e aí fui logo me inscrever. Que bom que eu posso participar dele. Estou cheia de expectativa, muito feliz. Sei que vou aprender muito para poder continuar minha luta aqui em Santo Amaro, para ver se os gestores municipais se empenham nessa causa. Hoje mesmo tive uma reunião na escola e saí triste, porque falou de uma resolução para aula remota, e nessa resolução de mais de 100 páginas nem cita a educação escolar quilombola, sendo que nosso município tem 4 comunidades. Então, eu espero aprender muito para poder brigar mais e contribuir também com a educação aqui do meu município. Muito obrigada, também sou cordelista do Comitê da Igualdade Racial em Salvador, muito feliz e grata por estar aqui participando. A gente aqui fica honrado com sua presença, Lívia. Estamos juntas, essa história daí da sua região é a história das comunidades quilombolas, né? Uma história de invisibilidade, que processos como esse é exatamente para a gente aprender a trabalhar para contribuir para colocar invisibilidade às comunidades quilombolas, tanto no que diz respeito aos seus conhecimentos, seus saberes, como também às suas demandas políticas, né? Suas demandas por direitos. Quem mais quer falar, dizer alguma coisa? Fique à vontade, gente. Pessoal, boa tarde. Pro Ariane, prazer estar com vocês agora à tarde. Estou olhando aqui no chat, Nádia, a Pro Cleonice, ela escreveu aqui, né, um indicativo do nome de Elivandro. Eu queria que ela falasse um pouquinho, defende aí o nome dele para a gente. Fala um pouquinho de Elivandro para a gente, Cleonice. Ô, Dinha, né? Conta para a gente, Dinha. Dinha está aí? Professora Cleonice. Vai vendo outra pessoa, porque às vezes o link do pessoal está caindo, o sinal não está legal. Certo. O que eu posso dizer, Ariane, para a professora Cleonice, é que Elivandro está na lista de formadores, de facilitadores. O problema é que eu não estou conseguindo contato com ele. Então, porque Nádia hoje citou os confirmados, né, Nádia? Isso, eu só citei os confirmados. Eu não estou conseguindo contato com ele. Então, se a professora Cleonice puder me ajudar com isso, realmente é imprescindível a participação do professor Elivandro
nessa formação, porque tem um conhecimento enorme sobre a história de Ilha de Maré, que a gente queria muito que ele compartilhasse com a gente, mas eu não estou conseguindo acesso a ele. O número que eu tenho, não consigo retorno. Já falei até, não sei se a professora Zé Ilma está aí, pedi a ela, inclusive, para ajudar nesse processo. Foi bom você dizer isso, Nádia, porque eu também escrevi no chat que ele já tinha, né, sido chamado, só que isso aí que você está falando agora, da ausência, da dificuldade de contato, já tem um monte de gente de Ilha de Maré aqui para ajudar, viu? Que não fala gente hoje. Ana Lídia levantou a mão. Boa tarde, gente. Eu acho que a professora Sônia também está querendo falar. A Ana Lídia levantou a mão, um professor levantou a mão, não sei. Por favor, quem quiser falar, levanta a mão para poder anotar. Professor Roque, depois. Só um minuto. Tem muita gente falando da lista. Gente, ela estava aqui como um acesso fechado. Eu tirei. Dê uma olhada se vocês conseguem. Caso não consigam, eu vou fazer outra agora mesmo, tá? Só deem uma olhada. Obrigada. Ana Lídia. Boa tarde. Deixa eu ligar a câmera. Boa tarde a todos vocês. Boa tarde. Em 2019, a gente fez um convite para que professor Livandro, eu chamo ele porque ele é pedagogo, né? Com especialização em gestão ambiental, um grande pesquisador de Ilha de Maré, e foi com ele que há 10 anos atrás eu comecei essa trajetória de trabalhar em Ilha de Maré, né? E me encantar e buscar levantar a bandeira, né? Para a emancipação, né? Desse povo bonito de Ilha de Maré. Na oportunidade, tomei conhecimento que ele estava enfrentando problemas de saúde, né? Vou saber de uma prima dele, que eu tenho contato, né? Se pode passar o contato dele, como é que ele está, enfim. Tá? Legal, beleza. Ele narra uma história muito bonita do povoamento, como é que aconteceu, e é uma coisa assim, bastante encantadora. Encantadora mesmo, que dá para se trabalhar na educação infantil, nos anos iniciais. Muito legal. Eu espero que ele possa contribuir, né? Esteja podendo contribuir com esse trabalho. Obrigada. Massa, professora Ana Lídia. Feliz de tê-la aqui com a gente. Se puder nos ajudar nesse contato aí com o professor Elivandro, eu agradeço muito. E também, se tiver outros nomes de facilitadores para sugerir, a gente está aberto. Professor Roque Mário. Boa tarde a todos e a todas. É só agradecer mesmo, né, pela oportunidade de estar participando dessa formação, né? Sou daqui de São Francisco do Conde, entrei pelo REDA, né, no ano de 2020, e aí fui lotado para trabalhar na Ilha de Maré, na comunidade de Bananeira. Ah, que massa! Está sendo uma experiência muito boa participar dessa formação, porque a gente precisa conhecer, né, o território onde a gente está pisando. Né, tudo muito novo. Infelizmente, a gente não teve como conhecer a fundo a comunidade, porque logo em seguida veio a pandemia, tivemos que parar as atividades presenciais, e aí esse curso vai ser uma oportunidade de nos aproximarmos, né, dessa realidade com a ilha, com a comunidade, conhecer a história. Então, para mim, está sendo muito bom, muito gratificante mesmo. Eu só agradeço muito mesmo. Legal, Roque. Muito obrigada. Estamos juntos. Sempre. Sônia. Olá, boa tarde a todos. Como eu estou assim, muito feliz com essa formação, eu tinha que falar, né, alguma coisa para vocês, demonstrar a minha alegria. Eu sou professora de Santana, Educação Infantil, e há 5 anos na ilha, né, eu esperando essa oportunidade. Então, que bom, né, que agora nós teremos essa formação, essa oportunidade de nos aprofundar, de aprender para melhor atuar. Que então, massa, Sônia. Então, só tenho mesmo feliz de você estar aqui. Agradecer. Muito feliz mesmo.
Legal. Boa tarde. Professor Dermeval, de Educação Física. Atuo na escola Botelho, Bananeira Norte e Claudemira Santana. Para mim vai ser muito honroso fazer parte desse evento, porque eu vejo lá um pouco de carência sobre algumas brincadeiras, modalidades esportivas, para que eles possam se desenvolver na ilha. Então, achei bacana essa oportunidade, porque aí nós podemos trabalhar em cima da sua cultura, né? Dos seus jogos populares, da sua riqueza local, né? Então, como a escola em Bananeira é pequena, então as nossas atividades é feita todas externas. E aí também há um lado positivo nisso, que dá para explorar toda aquela riqueza que tem local, né? Então, dá para desenvolver ali junto com a comunidade. Às vezes a gente fica assim, com receio de levar essas crianças para poder desenvolver as atividades fora, mas é muito gratificante para nós e principalmente para eles, você poder pegar aquele conteúdo que está fora do seu cotidiano e transformar ele no seu dia a dia, né? Para que ele possa adaptar ali na sua vivência. Então, para mim vai ser muito bom, muito enriquecedor, né? Eu sei que para as aulas vai ser muito bacana e o conhecimento também que vamos ter, né? Não tem coisa melhor do que você estar desenvolvendo um plano de aula, mas que ele seja voltado para aquela necessidade da sua comunidade, né? Então, achei muito legal. Parabéns aí por essa iniciativa. Obrigada, professor. Bom tê-lo conosco. Quem mais, Aliane? Não sei, tem um desconhecido que não tem foto, que também está com a mãozinha levantada, não sei. Quem? Boa tarde a todos e todas. Eu sou Claudenice, trabalho na Escola Municipal de Bananeira, Ilha de Mar. Sou vizinha do professor Roque Mário. É bem pertinente esse curso, e Valdinéia pedindo, participe, mas nós já tínhamos feito a inscrição através de Gisele, porque é uma inquietação dos professores, até porque estamos chegando agora. O que é o agora? Nós precisamos conhecer a comunidade. Nós precisamos conhecer a história daquele povo que ali está, que é somatório para nós. Eu sou filha, nós vivemos aqui em São Francisco do Conde, onde aqui também tem comunidade quilombola. Então, uma troca de experiência. Então, é muito triste quando você vê a escola fazer um plano de ação e não tem nenhuma ação voltada para a comunidade quilombola. E, ao chegar na escola, nós, professores, observamos que na ficha de matrícula, os pais não se consideram pretos, e sim pardos. Então, aí conversamos com a gestora de começar a trabalhar a questão da identidade. Foi feito um trabalho com a Eliane Boa Morte, eu lembro muito bem, vamos trabalhar a questão da árvore genealógica, onde ela dizia o seguinte: as pessoas trabalham de cima para baixo, mas é de baixo para cima. Precisamos conhecer, para assim poder contribuir, poder somar. E é o que vocês estão fazendo. Começando uma árvore genealógica de conhecimentos, troca de experiência, de baixo para cima. E vamos juntos, é uma luta árdua, difícil, mas chegaremos lá. Que massa, professora Claudenice. Estamos juntas. Mais alguém? Aqui, Rosângela Gomes, você está com a mãozinha levantada, você quer falar? Ariane, então. Hoje eu tive a oportunidade de assistir à televisão, né, a algumas aulas, e me surpreendi que é um discurso que a gente precisa desconstruir e construir a partir de um olhar crítico, né? De que o Brasil ele foi descoberto, de que a colonização e não a invasão, a colonização ela foi boa
para esse território, para os povos que viviam aqui, porque trouxe civilização. Então, esse discurso me deixou muito triste hoje. Nossa, fiquei super agoniada. E eu acho que aí, Ariane, situa aí que foi uma aula de história dada. Isso, uma aula de história que foi dada hoje pela manhã. E na Rede Municipal de Educação na Rede de Salvador. Municipal. Isso, pronto, aí. É importante se atualizar, não sei se todo mundo está sabendo, agora a gente está com aulas pela TV. Não somos nós, professores de Ilha de Maré, pelo menos que eu saiba, não vi nenhum, mas que é uma questão muito comum, é um discurso muito comum, né, muito naturalizado, por sinal, né, de que a colonização ela foi algo bom. Ainda disse assim, a colonização ela trouxe muitas coisas positivas, e aí ela começou a exemplificar várias, e eu com a mão assim na cabeça, olhando aquilo e pensando, gente, precisamos urgentemente de formações que tragam um olhar crítico, uma releitura histórico-cultural sobre a história do Brasil. Se nós não fizermos isso, a gente vai continuar falando, por exemplo, dentro da sala que o Brasil ele foi invadido e o educando me dizendo não, o Brasil foi descoberto. Minha pró diz que ele foi descoberto. Aí eu vou lá, todo jeito do mundo, converso com ele, explico que essa questão de ser descoberta, porque ele era pequeno e que agora ele já está grandinho e a gente precisa falar de uma forma mais séria. Só que a seriedade tem que vir desde lá, só não posso desfazer do colega, mas é importante a gente correr atrás dessas informações para a gente parar de usar termos como indígenas, como escravos, né, povos indígenas, ao invés de índios, falar escravizados ao invés de escravos. Eu estou dando aqui pequenos exemplos, mas que tem muito mais para a gente desconstruir e acabar não sendo reprodutor, né, desse discurso que oprime de forma direta e de forma indireta. É isso, eu queria só fazer essa reflexão para a gente pensar o quanto é importante essa proposta do projeto Ancestralidade Griot, tanto na nossa formação profissional, na nossa atuação cotidiana, quanto na nossa vida pessoal. Né? Eu queria desabafar isso com vocês, eu estava aqui querendo falar isso. Eu acho que isso é muito importante, professora Ariane, porque dá para a gente ver exatamente qual é o processo de formação a que os nossos educandos estão submetidos, quer dizer, processos de educação onde eles aprendem a amar o opressor e a odiar a si mesmo, né? Então, nesses processos que a gente precisa interferir, porque isso impacta na autoestima dos nossos educandos, isso impacta na condição de aprender dos nossos educandos, né? Então, a gente tem quer dizer, a gente tem uma dívida com nossos educandos e educandas negros e de comunidades quilombolas, que é exatamente apresentar para eles, de forma valorizada, a história e cultura do povo que ele é, né? Do povo a quem ele pertence, da cultura que ele pertence. E isso a escola deve, não é nem nós, professoras e professores, mas a educação deve para essas crianças. Quer dizer, quando a gente fala no direito a aprender, é a garantia de aprender uma história do Brasil onde eles sejam os protagonistas. Então, é isso que a gente está querendo com esses encontros formativos Griot, é exatamente empoderar as professoras, professores de conhecimentos que vão ajudá-los a também empoderar nossos meninos e nossas meninas negros e quilombolas que estão nas escolas e que aprendem sempre que a sua história e cultura não merece estar dentro da sala de aula. Então, esse é o nosso desafio. Eu estou inscrita. Falar para vocês da importância desse projeto, que dentro do projeto tem o curso, nesse curso ele está dentro de um projeto maior. Dizer para vocês da grande luta que e Lívia trouxe esse depoimento, a dificuldade que nós temos em fazer uma discussão sobre a temática étnico-racial e sobre a educação escolar quilombola. Eu quero dizer para vocês que quando eu tinha 19 anos eu queria mudar o mundo. Hoje eu quero plantar sementes. Então eu acho que esse curso é justamente essa semente
a gente poder estar ampliando essa discussão, porque em 9.000 professores, a gente ainda tem, Ariane, com certeza, pessoas que ainda falam que a colonização foi perfeita, que trouxe progresso. Então, eu acho que esse grupo aqui é um grupo que vai estar plantando novas sementes para a gente estar mudando essa política, essa forma. Eu quero dizer para vocês que uma das coisas que, assim, que mais me motiva e me alegra nesse curso é que eu acho que o curso não tem que ser somente teoria. Né? A gente, se tivesse a possibilidade de fazer um encontro presencial, a gente faria várias oficinas. E não é possível nesse novo formato. Então, eu acho que a gente vai ter que construir uma forma de, coletivamente, porque eu acho que essa palavra que nós precisamos ter hoje em mente. Nós estamos num momento de pandemia que a gente precisa voltar a pensar no coletivo, né? Então, coletivamente, construir atividades, possibilidades de diálogos entre escolas, entre professores, entre cidades, entre quilombos, para que a gente possa construir algo de positivo e fortalecido nesses encontros. A gente só aprende no encontrar com o outro. Tá? E eu quero que a gente aproveite esses momentos de encontro para construir possibilidades, pensamentos e práticas distintas. Então, quando Nádia fala da possibilidade de construir atividades ou planos de atividades, nós estamos atravessando um momento agora na Secretaria de construção de atividades, muitas. Né? É o que mais a gente precisa fazer. E eu acho que é o momento de a gente construir isso coletivamente e que acho que é um plano que me alegra muito, ter depois um banco de atividades de educação física, como o professor falou, de história, de geografia, que isso possa se entrelaçar entre geografia, história, ciências, matemática, e a gente possa fazer um currículo transversal, como é um currículo da educação escolar quilombola, onde o conhecimento da comunidade, eu não digo nem fazeres, nem saberes, o conhecimento das comunidades, eles possam entrar na escola e nos alimentar enquanto professores e professoras. Tá? Então, quero acompanhar muito esse projeto, né, esse curso, até por conta da atividade que exerço na Secretaria, que é a coordenadora do Núcleo de Políticas Educacionais das Relações Étnico-Raciais, e continuar fomentando a permanência desse curso e desse projeto ao longo da secretaria, da escola, das escolas, trazer isso para o continente, porque é importante que o continente conheça essa história, e tudo que possa fazer, que eu puder fazer, para fortalecer não só o projeto, o curso e as nossas atividades, eu estarei aqui. Tá? Muito obrigada pelo espaço de tempo que eu tive para falar. Beleza, Eliane. Eu só queria dizer uma coisa que eu acho que eu não disse, que é importante. Apesar de eu falar o tempo todo, quando eu apresento como público as comunidades quilombolas de Ilha de Maré, que são as 5 comunidades, a gente está trabalhando na perspectiva de incluir todas as comunidades de Ilha de Maré e até comunidades que não estão em Ilha de Maré, né? Como Ilha dos Frades, Bom Jesus. Por quê? Porque a gente sabe que esse processo de certificação das comunidades é muito dinâmico. Então, há comunidades em Ilha de Maré que não são certificadas como quilombola, mas estão em processo de luta para ser certificada como quilombola. E há aquelas comunidades que ainda não iniciou seu processo de mobilização para certificação. Então, como diz os quilombolas do CONAC, o Brasil inteiro é quilombola, então a gente parte do pressuposto de que todo mundo tem que vir. E tem o seguinte, quem não é quilombola é aquilombados, né? Então, a gente aqui, por exemplo, todos e todas, mesmo aquelas e aqueles que não são quilombolas, nascidos numa comunidade quilombola, a gente, se está aqui, é porque a gente se sente aquilombado, né? A gente se sente parte
dessa comunidade quilombola, que foi, no sentido geral, que foi tão importante para a história brasileira, para a história negra no Brasil. Então, todos nós somos quilombolas ou estamos nos aquilombando. Então, por isso, o objetivo da gente é que venha todo mundo, a gente quer todo mundo. Esse formato online permite que o maior número de gente participe. Então, a gente não tem limites, a gente quer todo mundo, porque a gente não sabe a história das comunidades quilombolas é de uma dinâmica de construção permanente. Então, hoje, uma comunidade que não se pensa quilombola pode passar a se pensar. Então, a gente quer influenciar nesse processo também. Se a gente conseguir influenciar para que comunidades que ainda não se veem como quilombola passem a se ver, isso também vai ser uma coisa bacana para a gente. Rafaela está inscrita. Ah, Rafaela está aí. Boa tarde a todos e todas. Eu estou aqui, é sempre um prazer participar desses encontros, como poderia não estar. Entrei só um pouco atrasada, porque eu estava numa reunião com os gestores, mas eu gostaria de falar um pouquinho. Primeiro, parabenizar todos os envolvidos. Esse é um projeto que vai ser muito importante para as escolas e para a comunidade. Dizer que essa luta é uma luta da GR há muito tempo. Ana Lídia está por aí, ela era da GR, sabe que em 2003 a gente já começava as ações do Projeto Quilombola, que por um bom tempo a gente brigou para que o gestor e toda a equipe escolar tivesse envolvida, e nem sempre a gente tinha adesão total dos profissionais de educação. A gente queria que fosse durante todo o ano letivo e que as ações inspirassem a renovação do projeto político-pedagógico. E, assim, a gente tem muitos anos aí de luta e de resistência, né? Então, dizer que quando a gente iniciou um trabalho mais efetivo em 2013, a gente imaginava que em 2021 a gente já tivesse recebendo os frutos do que foi colocado lá, como a Eliane falou, que agora é semente, né? Ela quer deixar sementes, e você acha que já vai colher o fruto, e a gente está, de novo, em uma outra etapa que, embora não seja o começo, me parece, porque muitos dos professores são professores redas, então o nosso processo ele nunca se conclui. Não é que ele tenha que ser concluído, não, estou dizendo isso, que o processo formativo ele precisa ter uma continuidade mesmo, mas é porque essas mudanças acabam perdendo algumas coisas no processo. Existe um legado, claro, hoje a ilha já tem um olhar muito mais aguçado para as questões étnico-raciais, mas a gente tem muito a caminhar, e essa formação vai nos ajudar muito, eu tenho certeza nisso. Sinto falta, talvez, no quadro de formadores, de pessoas que estiveram nessa luta por quase 10 anos, né? Então, eu até sinalizei o professor doutor Carlos Eduardo, existem pessoas também que foram formadoras, que são coordenadores pedagógicos, que nos apoiaram durante esses anos todos, e eu penso que essas pessoas trazem histórias importantes para esse projeto também. Então, eu sinto um pouco de falta disso. Eu estava pensando, eu já tinha conhecimento desse cronograma, até sinalizei do professor Eduardo, mas também fiquei pensando nesse percurso histórico da GR, né? Parece pouco, mas para um grupo tão pequeno, a gente tem lutado muito, né? Foi numa mostra quilombola que a resolução número 34 de 2015, ela saiu com as diretrizes escolares quilombola. Foi uma luta muito grande desse grupo. O reconhecimento das comunidades, a gente ainda está num trabalho efetivo com o professor Carlos Eduardo na comunidade Botelho. Então, além do trabalho na escola, existe também um apoio à comunidade local.
Então, eu sinto falta disso, né? Dessas pessoas que estão na luta há algum tempo. Mas vi também um quadro de formadores muito gabaritado. Isso já ameniza um pouco, né? Para mim, já me dá um acalento, porque são profissionais aí que eu sei que vai contribuir muito para quem está aqui. A Ariane comentou sobre a aula na TV, e a gente sabe, né, que a gente tem professores gabaritados também, de história, de geografia. Sinto esses professores não estarem na grade da gravação na TV. Vários convites foram feitos também. Seria tão bom que aqueles que melhor domina, né, alguns conhecimentos, eles estivessem à frente das aulas. Mas eu sei que quem está dando aula hoje, ela precisa dessa sinalização, Ariane. É muito importante, sim. É importante que a rede se atente, né, e que entenda que a gente precisa enveredar pela pesquisa para ministrar algumas aulas, né? É preciso se apropriar da história mesmo. E aí eu já sinalizei aqui, Ariane, eu vou conversar com a Edna também, que é importante sua sinalização, e dizer que eu sei que a professora que estava dando aula lá, ela extraiu o melhor dela, né? E eu não posso deixar de dizer quanto foi importante, porque foram muitos nãos para a gravação das aulas. Então, eu queria muito, muito e quero, e estou na torcida, e estou no apoio, Nádia sabe disso, para que tudo dê certo, para que vocês possam ajustar as agendas de vocês, que o gestor facilite esse processo e que organize os horários de vocês de forma que vocês possam participar da formação sem comprometer o horário de dedicação ao aluno, que essa formação renda frutos, né? Que a gente consiga mesmo produzir para a comunidade, deixar um legado para essa comunidade, deixar algo registrado, livros publicados, artigos publicados, para a gente poder colocar para que nossos professores tenham acesso a essas informações. E é isso. Boa sorte a todos. Boa sorte, professora Nádia, professora Eliane, que está mais à frente aí do processo. Quero que vocês tenham êxito e nós também, porque toda vez que a gente se encontra e troca experiências é sempre muito importante. A gente precisa aprender mais. Eu vi vários aqui professores colocando no chat o quanto foi legal esse momento, e é só uma apresentação, ainda não é a formação, né? Então, eu acredito que vai ser muito produtivo para todos nós. Boa sorte, e a gente segue aí com o comitê, né? Porque a gente tem algumas ações, eu tenho uma devolutiva a dar ainda de uma reunião. E aí, boa sorte para todos e todas que estão nesse processo formativo. Eu também me inscrevi, viu? Porque eu acho que é importante. Eu estou aqui, a Adila também está acompanhando. Sempre que eu não estiver, a Adila vai estar, e sempre que a gente puder, estarão as duas, tá? Boa sorte para todos. Beleza, Rafaela. Eu fico muito feliz de você estar presente. A gente conta muito com o apoio da GRE. Para quem não conhece, Rafaela é coordenadora pedagógica da Gerência Regional do Subúrbio 2, a qual as escolas da ilha estão vinculadas. Então, para a gente é muito importante o apoio da GRE, Subúrbio 2, assim como é importante o apoio da SMED, da Secretaria Municipal de Educação de Salvador, e dizer que foi anotado a sua sugestão. Na verdade, como eu te falei, Carlos Eduardo já estava na lista, né? Só que eu não tinha conseguido ainda falar com ele. Agora pela manhã eu consegui, ele me respondeu, mas aí na loucura da produção
abertura aqui, eu acabei não podendo responder a ele, vou fazer quando a gente terminar aqui. Mas, com certeza, se depender da gente, Carlos Eduardo, professor Carlos Eduardo vai estar, porque a gente sabe da importância dele, inclusive, para a aprovação das diretrizes municipais de educação escolar quilombola. E também te dizer que essas pessoas que você está sugerindo aí, que são coordenadores pedagógicos, que você considera que pode contribuir, colaborar com o curso, passa os contatos, que, como eu disse, eu não sei se você já estava no início, que a gente falou que o quadro de facilitadores ainda não estava completo, né? A gente está, inclusive, aberto para sugestões, para recomendações de formadores, então ainda dá tempo, viu, Rafa? A gente pode conversar depois e você me passar o contato dessas pessoas. Também dizer que aqui está presente a orientadora do projeto, que representa o CERT, que é a professora Edileuza. Quer dar uma palavrinha, professora Edileuza? Oi, gente, só parabenizar por essa abertura linda, parabenizar o projeto e todas as envolvidas, e desejar muito sucesso nessa formação, que tem tudo para ser maravilhosa. Sucessos. Ok, está presente aqui também uma das formadoras, que é a professora Lara. A professora Lara quer dar uma palavrinha? Ela já levantou a mão. Oi, tudo bem, pessoal? Boa tarde. É um prazer estar com vocês, imenso. Eu estou aqui encantada com a Ilha da Maré, encantada, Nádia, com o projeto, parabéns. Eu estou aqui em Paracatu, vizinhos aí da Bahia, noroeste de Minas, né? E eu queria falar rapidinho sobre essa questão de ressignificar, que a Nádia falou muito bem, que a gente ressignificar os conhecimentos, né, para os professores. Olha, quando eu for dar aula, eu vou falar, olha, a gente descende de um povo incrível que foi sequestrado da África, que veio e que construiu a Ilha da Maré, que construiu o Brasil, que tornou, né, um espaço mais bonito para nós. Então, assim, o nosso povo é fantástico. A Nádia falou muito bem também, quem não é quilombola no Brasil já foi, né, então não tem jeito. A educação quilombola é uma luta nossa, né? Eu tenho 12 anos dedicados aí à efetivação, e a gente fez uma formação pelo FMG ano passado, e a gente tem um acervo, Nádia, que é muito bom essa dinâmica de trabalho, de formação que você está fazendo, no final do curso, cada cursista entregar um projeto. Então, a gente tem um acervo que eu posso disponibilizar para vocês, que os professores da nossa rede fez aqui. Aí eu vou socializar com vocês para vocês terem uma ideia, né, que foi muito bom, foi muito bom. Impactamos muito fortemente também na política pública local em Paracatu. Através da formação, a gente conseguiu fazer o Conselho da Promoção da Igualdade Racial, a gente conseguiu a lei de cotas dos concursos públicos que não tinha, levar posto de saúde para a comunidade, a gente tem uma fábrica de biscoito de mulheres dentro da comunidade quilombola. Então, assim, esse intercâmbio de conhecimentos vai ser muito rico para mim, e eu estou muito, muito feliz mesmo de estar aqui, tá bom? Beijão, fica meu abraço aí para vocês. Que massa, professora Lara, muito obrigada, bom tê-la conosco. Quem mais? Cristina Costa. Cristina, você está aí, Cristina? A palavra é sua. Acho que não, Nádia. Como são 15 para as 5, acho que seria interessante aquela rodada que você falou no início de apresentação, para a gente saber de onde as pessoas são, o que elas fazem, se é que vai dar tempo, são 72 pessoas, né? Mas, assim, tem algumas pessoas que já falaram, eu, você, Lívia, mas quem quiser se apresentar, são pessoas de outros municípios, de outras localidades,
Eu acho que seria interessante essa rodada de conhecimento. Está aberta para as pessoas se apresentarem. Quem quiser se apresentar, a gente está aberto à sessão de apresentação. Eu começo. Sou professora Jéssica, professora de Ciências da Escola Municipal de Ilha de Maré. Estou muito feliz de poder participar com todas vocês e todos vocês desse processo. Quem mais? Professora Ariane. Boa tarde. Ilha de Maré, Educação Física. Cristina. Boa tarde. Eu também sou da Escola Municipal de Bananeiras. E, assim, eu estou muito feliz em participar dessa formação. Sabe, eu tinha uma inquietação muito grande, como a Pro Claudenice falou, assim, em relação às pessoas, assim, não se considerarem, assim, negras, algumas pessoas, né? Eu andei tendo algumas fichas, algumas coisas, e percebi isso. E eu fiquei muito inquieta em relação a isso. Eu disse, gente, eu tenho que aprender sobre isso, e tenho que passar para eles sobre isso. E é o Brasil quilombola para a Ilha de Bananeira, e Ilha de Bananeira para o Brasil quilombola. Isso. E eu trabalho com educação infantil, sabe? E eu sei que eu vou ganhar e vou passar muito para meus alunos, e vou aprender muito com vocês. Obrigada e boa tarde, viu? Legal, professora Cristina. Gratidão. Gratidão, esteja conosco. Quem mais? Olha, parece que nada com... Ah, tá, Teixeira. Pois é, professor José Teixeira, eu liguei a câmera, mas não mudou nada. Pronto, apareci. Então, sou professor de Geografia na Escola de Ilha do Maré. Estou muito feliz, quero parabenizar o grupo que encabeçou e se aventurou por esse projeto, muito legal. Fico muito feliz que isso venha finalmente para nos auxiliar bastante na escola e auxiliar também outras escolas. Queria só fazer um adendozinho aqui, eu já tive vontade de fazer isso, não é o momento, mas de qualquer maneira, existem vários quilombos ou comunidades remanescentes quilombolas pequenos, às vezes até desarticulados, como na região do oeste da Bahia, no sudoeste da Bahia, e eu queria saber se existe alguma proposição do projeto no sentido de tentar trazer, de tentar comunicar e trazer esse pessoal também a participar do evento. Eu acho que chegou um momento assim que, não sei se vocês perceberam, mas o projeto Ancestralidade Griot está assumindo uma dimensão que talvez vocês não tivessem imaginado, ou se tivessem, não sei, mas que vocês talvez não tivessem imaginado no início, quando vocês elaboraram o projeto para apresentar, não é? Então, eu acredito que, no transcorrer do processo, acho que o projeto Ancestralidade Griot vai adquirir uma dimensão incrível, e vai ser muito positivo, porque além da boa vontade de vocês e de todos nós que estaremos juntos participando, também nós temos aí um time para estar contribuindo, muito bom, né? É isso daí, vamos compartilhar as experiências que serão super enriquecedoras. Um prazer imenso estar aqui. Beleza, professor Teixeira. O que eu posso dizer em relação às comunidades do Oeste e do Sudoeste é que a gente convidou, e tem pessoas aqui que é fruto desse convite, as professoras, professores e lideranças do Fórum Permanente Estadual de Educação Escolar Quilombola da Bahia. Então, na medida em que essas comunidades estejam dentro do fórum, deve ter tomado conhecimento sobre a formação, mas pode ser que não estejam dentro do fórum. Então,
existe a possibilidade de a gente entrar em contato, se tiver disponíveis contato dessas comunidades, para que a gente mande o material para se inscrever. As inscrições vão até o dia 25, então a gente ainda tem a semana inteira de inscrição, e está valendo divulgar, está valendo fazer ampla divulgação para que mais e mais professoras e lideranças quilombolas da Bahia, principalmente, venham para a formação, né? Então, é só passar os contatos para a gente que a gente entra em contato e passa o material para inscrição, professor Teixeira. Boa tarde. Quem? Boa tarde. Boa tarde. Kátia. Kátia Almeida. Isso, sou eu mesma. Eu sou a professora Kátia, da Escola Municipal de Bom Jesus, da Ilha de Bom Jesus. Sou professora de que bom! Sou professora de inglês e de práticas literárias. E aqui, para mim, está sendo enriquecedor, porque eu sempre tive a curiosidade de participar na educação, uma escola de educação quilombola, e nunca tive esse privilégio. Graças a meu bom Deus, ele me presenteou em 2020 com essa oportunidade. E eu estou amando a formação, estou amando fazer parte desse grupo, e daqui para frente é aprender para poder pôr em prática na sala de aula e na vida também. É um prazer enorme estar com vocês. Obrigada. Obrigada, professora Kátia. Seja bem-vinda. Obrigada a você. Bom saber que tem professores de Bom Jesus conosco. Gisele levantou a mão. Boa tarde a todos e todas. Gisele, da Municipal de Bananeira. Eu queria ressaltar mais uma vez, né, a minha satisfação em fazer parte desse projeto e dizer que esse momento vai ficar registrado, sem dúvida, na história da Ilha de Maré, porque nunca antes... Gisele, seu áudio tá ficando baixo. Melhorou? Não. Talvez se você... como é que diz? Colocasse sem imagem, talvez melhore. Só é tirar o fone. Sem imagem. Isso. Tá melhor? Não. Gisele, tente tirar o fone. Não tô com fone, não. Tá sem fone. Então só fala perto mesmo, a gente vai se concentrar tanto. Então, você não quer tentar entrar de novo, não? Porque eu vou colocar o fone para ver se fala é importante para todo mundo ouvir. Ela vai colocar o fone. Pronto, enquanto ela coloca o fone, eu só vou lembrar que aí no chat eu deixei o link das inscrições, e aí vocês podem, como a Nádia falou, encaminhar para outros colegas, outras pessoas que tomarem conhecimento. Me ouvem agora? Melhorou? Jéssica, a gente não ouviu direito o que você falou. Acho que Gisele precisa fechar o fone. Nádia, a sua voz também está dando eco. E é? Calma, gente, o eco é por causa do microfone de Gi que está aberto. Eu só falei do link que está disponível. Isso, só do link disponível no chat. Gente, a lista de frequência, né, Jéssica? Não, calma. Tá. Eu coloquei a lista de presença lá em cima. Deixa eu fechar aqui o áudio. É o áudio de Gisele que está aberto aí da... Jéssica, sua voz também está saindo super robótica. Estão me ouvindo agora? Está saindo um áudio aqui robótico. Tá ótimo. Pode falar então primeiro, Gi. Eu não poderia deixar de expressar a minha satisfação em fazer parte desse momento, porque eu acredito que
nunca antes na história da Ilha de Maré houve essa valorização pela cultura local. Então, para mim, é um prazer, assim, que eu não tenho como expressar. E, assim, eu acredito que, a partir desse momento, as próximas gerações, elas terão, de verdade, uma educação escolar quilombola. Então, eu agradeço por poder participar e vamos que vamos. Pronto, valeu, Gi. Valeu, Eu Gisele. só estava falando, gente, que no chat eu coloquei novamente os links de inscrição, porque Teixeira perguntou sobre esse envio para colegas e Nádia ressaltou, então tá no chat, quem quiser encaminhar para colegas, pode encaminhar a lista de inscrição, eu vou colocar, de presença, perdão, vou colocar de novo, tá? Gente, não deixem de se inscrever, por favor, viu? Não deixem de assinar a lista. É importante para a gente ter cada uma e cada um de vocês a assinatura na lista, tá? Tem alguém inscrito? Não, Clétia estava aqui, ainda está? Eu queria dar a palavra a ela para falar, já que a Escola Municipal de Ilha de Maré é a escola matriz do projeto Ancestralidade Griot. Né? A partir dela é que a gente articula com as outras escolas. Então, Clétia, com a palavra. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde, Pro. É um prazer estar aqui com vocês. Travou. O que, Jéssica? Tinha travado. Ainda não fiz minha inscrição, mas vou fazer minha inscrição, viu, Nádia? É tempo mesmo, é muita correria, mas vou fazer minha inscrição. E estou muito feliz em participar dessa formação junto com vocês. Obrigada. Beleza, diretora Clétia. Até o dia 25, viu? Então tem que se inscrever logo. Certo. Olha a minha vida aí, como eu estou na correria. Tá vendo? Imagino. Manda, estou na correria. Não se preocupe não, dá tempo, e a gente sabe que a gente conta com seu apoio, com a presença e com esse carinho que vocês estão tendo pelo projeto, que vocês foram falando aqui, e nós que somos educadoras, educadores, nossa vida, Eliane falou uma coisa interessante, né? Quando ela era jovem, ela queria mudar o mundo. Já passei por essa fase também. Teixeira comenta que eu perdi esse encanto cedo demais. Mas, assim, a gente se depara com tanta coisa, mas é tanta coisa na rede, na vida, em tudo, né? Mas o que nos faz lutar, eu digo a você, para mim, né, o que faz, não só eu, como tanta gente lutar, são os nossos alunos. Eu falo que muitas vezes a gente se depara com adultos complexos, mas quando a gente chega para eles na sala de aula, o mundo sabe? A gratidão que eles têm, o abraço e tudo. Então, é por eles, é para construir uma escola melhor para eles, é para deixar um legado para eles, porque o nosso tempo ele está andando e já vai passar, porque o tempo que está passando rápido, né? Já somos página virada, mas essa história vai ficar aí marcada. E como eles estão também na formação deles, tá? Porque eles vão ter as rodas de conversa, eles vão dar seguimento em várias áreas, não só da educação, mas da vida, para esse projeto. Ô, Nádia, eu peço Beleza, Jéssica. participado dos encontros anteriores, aproveitar aqui um momento, porque, na verdade, eu estava adoentada, fiquei 16 dias adoentada, eu pensei que era Covid, fui fazer o teste, o médico disse que não ia fazer, que eu não estava de Covid. Fui para outra supermercista novamente, para fazer, fiz o teste negativo, mas eu estava muito doente mesmo. Por isso que eu não participei dos outros momentos. Deliberei o Edu para participar. O Edu parece que tomou inveja de mim, também ficou doente também, adoentado, gripado. Depois passou para Pimenta. E assim, eu disse, meu Deus, essa equipe gestora tá bom tocar fogo e mandar todo mundo embora, porque tá todo mundo doente. Mas fique tranquila que nós estamos juntos, a parceria é forte. Beleza, diretora Clétia. É bom saber disso. E a gente sabia que você estava adoecida,
Fique tranquila, que a gente sabia. Nádia, deixa eu fazer um pedido. Aproveitar que o som, testando. O ataque que Jéssica falou, né, sobre alguém com solidão. Diga, Ariane, eu não entendi. Alguém consolidado. Será que não vai fazer ruído, não, para falar? Bom, agora tá. É só para reforçar que a ideia dessa formação, gente, ela não é uma formação acadêmica, ela não é uma formação para professores somente, ela é uma formação também para a comunidade. Então, às vezes, eu sou pró, lá da ilha, sou da comunidade também, eu posso convidar meu tio, posso convidar meu irmão, posso convidar um primo, posso convidar um sobrinho. Então, ela não é restrita. É muito importante frisar isso, porque é aquela construção, né? Ela não é somente para a nossa vida profissional, mas também para a nossa vida pessoal, para que possa ajudar a gente a entender onde nós estamos. Então, fica aí o convite, não só para vocês, mas pelo que já foi apresentado, se vocês gostaram, a gente pega e compartilha também com outras pessoas. Digo isso até porque Lara, que estava aqui, que fez a fala, né? Eu conheci no Copem de 2018, e ela lembrou de mim e mandou o convite. Ela me mandou o convite do projeto. Olha que bacana, né? Semana passada. Então, é essa coisa que a gente precisa fazer, essa rede de pessoas interessadas na mesma discussão, na mesma mudança de mundo. E aí não é somente nós que estamos aqui presentes, né? Tem muita gente aí fora para a gente convidar. Que tá do nosso lado. Já são 5 Olha, e 2. já são 5 e 2. A gente vai conseguir projetar aquele videozinho, gente? Eu acho que sim, que é um vídeo curto, né? E é um encerramento, né? Quem é que vai botar? Eu queria só... Cilio, tem a professora Cilio aqui, presente também. Cilio, você quer falar? Se apresentar? Um minutinho, um pouquinho, não sei. Certo. Gente, pois é, eu sou Cilio, mas nasci Maria, Maria Auxiliadora. Eu sou professora de geografia, tenho outra experiência profissional na área patrimonial, né, histórica, que é a museologia, mas, enfim, minha atuação hoje profissional é sala de aula, professora de geografia, no ensino médio da rede estadual, no território do Sertão Produtivo, mais exatamente na cidade, no município de Livramento Nossa Senhora. O meu município conta com 12 comunidades quilombolas reconhecidas, mas, por incrível, eu estou na rede estadual, mas sei que essas comunidades, nenhuma tem uma escola. Então, em contato com a Nádia, com as Nádias, né? Tem 2 Nádias na minha vida, e nessa linha da história da minha vida, em São Lázaro, né? Eu descobri essas discussões, essa coisa toda. Eu falei, gente, eu preciso ver isso. Depois a Nádia disse, você vai ser quilombola. Eu falei, é isso que eu quero. Pronto. Eu acho que estou chegando, gente. Obrigado, viu? Legal. Muito bom tê-la, viu? Cilio é parceira desde o pátio de São Lázaro. Quem é de ciências, quem é CISO, como Teixeira, sabe do que a gente está falando. Então, o que a gente vai fazer agora? Vai passar o vídeo? Professora Ariane, tem como você passar o vídeo, aquele vídeo da TV? Eu estou sem o link. A gente vai passar um pequeno vídeo que o canal Futura fez sobre o projeto, né? Fez uma entrevista comigo, apresentando o projeto pequenininho, e logo em seguida a gente faz o fechamento do encontro de hoje. Vocês conseguem visualizar? Aí, pronto, apareceu, não foi? Perfeito. Foi. Deixa só eu abrir aqui a tela toda. Sem som, Ariane.
Maeli, calma, Maeli, está respondido no chat, depois a gente te chama no privado também. A gente está vendo você no chat. Vou te chamar no privado para explicar tudo direitinho, viu? Viu? Não, não é comigo, não. Espera aí que eu estou tentando descobrir por que o som não saiu. Manda o link Você para tem Eliane, certeza? ela consegue. Você tem certeza que é esse aqui, Ariane? Não, deixa eu ver. Jéssica, você está com ele aí fácil? Se não conseguir hoje, gente, faz essa apresentação no começo da próxima aula, na quarta-feira, que é a aula de... Eu acho que talvez fique melhor. Para Isso, liberar né? todos, são 5 e 5. Então, a gente vai só quer fazer... agradecer. A gente vai fazer essa apresentação do vídeo no próximo encontro, que vai ser na quarta-feira, às 15 horas, onde a gente vai ter a aula inaugural. Ariane sugeriu que tire. Então, na quarta-feira, vai começar efetivamente o nosso processo de formação, com a aula inaugural, realizada pela professora Givânia Silva, do Quilombo Conceição das Crioulas, em Pernambuco, e pela professora Shirley Pimentel, que é do território do Velho Chico, e vai estar nos falando, nos apresentando o Fórum Permanente Estadual de Educação Escolar Quilombola. Então, gente, eu só tenho a agradecer, muito feliz com as participações, muito feliz em saber que tantas e tantos professores e comunidades se interessaram por essa formação, né? A gente vai estar junto, então, durante esse tempo aí, e eu espero que seja uma jornada bem incrível para a gente se fortalecer como aquilombadas e quilombolas, né? Porque temos as e os quilombolas, mas tem aqueles também que são os aquilombados. Então, eu espero que essa seja uma experiência muito bacana para a gente se fortalecer, compartilhar saberes, reflexões, né? Melhorar a nossa prática educativa e volto a dizer que tudo ainda está em construção, aberto para sugestões. Então, o que vocês quiserem sugerir, a gente está disponível para isso, e a gente conta muito com que essa seja uma jornada que a gente comece juntos e encerre ela juntos, né? Então, que ninguém, como o povo diz por aí, que ninguém largue a mão de ninguém. Eu sei que não vai ser fácil, porque estamos em pandemia, o online não é necessariamente a nossa opção, mas é o que temos para hoje, né? O bom seria a gente se ver olho no olho, né? Conversar frente a frente, compartilhar a experiência, tomar aquele coffee break para falar de coisas aleatórias ou coisas que têm a ver com o curso. Mas, infelizmente, a gente vai ter que substituir por essa cultura do remoto, né? E eu espero que a gente consiga fazer com que seja uma experiência bacana e enriquecedora para todas e todos nós, tá? Então, a gente se encontra na quarta, às 15 horas. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Não, a Lívia, né? Colocou assim, Lívia botou no chat, se fosse presencial, talvez eu não participasse. Pois então, tá vendo que tudo tem pontos positivos e negativos. Esse modelo remoto permite que várias pessoas que estão em lugares muito diferentes se encontrem. Então, que esse seja um encontro bacana para todas e todos nós. E conto com vocês na quarta-feira, 15 horas, tá? Até lá. Tchau. Até lá, beijos para todos e todas. Prazer em conhecer a Lívia. Tchau, tchau. Prazer em conhecer. Beijo. Beijo. Conta com a gente. Keila não falou, mas Energy, olha a Energy está entendendo.
muitas presenças inusitadas. Gildélia, até Sandra. Até breve, Cláudia. Não esqueça de parar a gravação. Vou parar, porque eu estou numa animação aqui que Até quarta, desenvolvedores do saber. Até quarta, professor.